ルフィは海賊王になる男だ。 E antes de começar esse vídeo, temos um anúncio muito importante. Nós criamos um clube de membros para o canal. Então se você gosta do nosso conteúdo e quer apoiar o nosso trabalho de alguma forma, verifique o botão que fica do lado do inscreva-se aí embaixo. Você já tem acesso a diversos benefícios, incluindo uma live exclusiva para membros e o poder de escolher os temas dos vídeos do canal. Além, é claro, de selos personalizados e emojis para usar nas transmissões ao vivo. E no último nível de membros, vocês vão poder participar com a gente das lives mensais que faremos a partir do próximo mês. Para comemorar esse lançamento, fechamos uma parceria com a loja Arte dos Anjos, que faz cadernos personalizados como esses que vocês estão vendo, e vamos sortear um exclusivo de One Piece para todos que se tornarem membros do canal. O sorteio será realizado no Instagram do canal, @canal Supernovas, no dia 31 de outubro. Imagina ter um desses na sua estante. Incrível, não? Então considere se tornar membro e apoiar o canal favorito do Eiichiro Oda. E agora sim, bora pro vídeo. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Eu sou o Léo e hoje a gente tá trazendo mais um vídeo de teoria pra vocês, uma teoria bem rápida, muito inspirada em uma teoria do F, que a gente já mencionou ele aqui em outros vídeos. A gente gosta muito das teorias dele porque ele tem uma linha de raciocínio muito parecida com a nossa em relação às coisas de One Piece, e eu particularmente gostei muito dessa teoria, então vou trazer ela aqui pra vocês. E pra quem já tá acompanhando no canal sabe que a gente tem um pensamento bem parecido em relação a ela. E nesse vídeo eu vou falar sobre a força que substituirá os Shichibukais depois da abolição deles na Reverie. Bem recentemente em Onigashima, Kaido fez uma grande declaração na frente de toda a sua equipe no capítulo A Nova Onigashima, enquanto ele se aliava com a Big Mom. O governo aboliu o sistema dos Shichibukais, o que significa que eles têm confiança na nova força que o substituirá, o SSG. E nessa teoria, junto com nossos pensamentos, a gente vai falar como isso pode aparecer até na conclusão do arco de Wano, já que foi introduzido aqui no próprio arco. E indo direto para a teoria, temos o seguinte: o governo tem séculos de pesquisa sobre como fazer um exército enorme de gigantes. A gente vê isso lá em Punk Hazard e o LoL explica muito bem isso nesse quadro. Mas não apenas gigantes, observe a imagem que o LoL está descrevendo. São gigantes antigos, assim como Ors. Na verdade, a imagem na explicação de LoL é exatamente a mesma pose que vemos na primeira aparição de Ors. Uma das soluções do governo mundial para tentar manter o equilíbrio do mundo de One Piece era o sistema de Shichibukais que a gente viu ao longo da história, que nada mais são, como todo mundo sabe, piratas poderosos que se aliaram ao governo para ter uma certa imunidade, mas quando o governo precisasse, eles ajudariam, como a gente viu na guerra de Marineford. Embora eles tenham sido bastante poderosos, eles acabaram mostrando repetidamente que não podem ser controlados. E a nossa primeira introdução a uma força que o governo mundial pode controlar veio na forma dos pacifistas, as réplicas robóticas do Kuma, e que foram criadas pelo Dr. Vegapunk. Na época da Grand Line, eles eram muito poderosos. No entanto, depois que aconteceu o time skip, a gente vê que eles não têm tanta relevância nem tanta força se comparado ao nível de chapéus de palha hoje em dia, que destruíram eles com muita facilidade no retorno lá de Sabaody. Eles são muito úteis e muito controláveis, mas não são fortes o suficientes para o novo mundo. E isso tinha deixado o governo mundial com um problema, porque os Shichibukais eram poderosos, mas não podiam ser controlados. Pois muitas vezes, como a gente viu ao longo da história, eles se aproveitaram da sua posição, como Crocodile, Barba Negra, Doflamingo, LoL, etc. Mas também, a força controlável deles, os pacifistas, não foram uma ameaça muito grande aos piratas do Novo Mundo. E eu acredito que podemos encontrar a resposta desse problema lá em Punk Hazard. E então a gente volta para essa cena do LoL explicando sobre Punk Hazard, e como ali possui diversas provas das pesquisas centenárias do governo mundial. Analisando bem isso, o objetivo deles era criar um exército controlável de gigantes ancestrais. Muito recentemente, também em Onigashima, tivemos essa confirmação por Big Mom. Quando ela viu os numbers, ela notou que eles eram experimentos de gigantes antigos fracassados que Kaido acabou comprando em Punk Hazard. E isso já é uma prova de que o governo mundial quer criar uma força que é muito poderosa, mas que eles podem controlar, já que os numbers foram caracterizados como falhas, já que são totalmente selvagens, como a gente viu lá em Onigashima. Eles são perfeitos para uma tripulação pirata como a de Kaido, por exemplo, que só quer a violência, mas não pro governo. Em alguns Vivecards recentes, o Hachi, aquele number que a gente viu lá em Onigashima, ele tem 188 anos, e isso reforçando a ideia da explicação do lore, que diz que as pesquisas dos gigantes ancestrais são coisas centenárias do governo mundial, e eles realmente estão há anos tentando fazer isso.
Mas então, como é que o governo conseguiria atingir o seu objetivo de reproduzir um exército que não fosse apenas poderoso para enfrentar os maiores piratas desse mundo, mas também controlável? A resposta pode estar nos estudos dos fatores de linhagem. A primeira vez que a gente viu a aplicação dos fatores de linhagem foi com Caesar Clown, e ele foi capaz de criar os Smiles, que são frutos do diabo artificiais, usando o fator de linhagem que foi descoberto por Vegapunk e por Jade. E a gente consegue ver que o Caesar Clown não é nem um pouco tão genial quanto o Vegapunk, já que os frutos artificiais têm riscos demais. Apenas 1 em cada 10 dos frutos são bem sucedidos, as transformações são completamente bizarras, como a gente pode ver esse cara aqui na cloaca da galinha, e as falhas são ainda mais preocupantes, pois deixam você sem a capacidade de expressar muitas emoções, apenas sorrisos e risos, como a gente vê acontecer em um ano, que inclusive aconteceu com Shimotsuki e Asuye. E nosso segundo exemplo do fator de linhagem e da criação das Akuma no Mi artificiais vem da fruta que falhou, entre aspas, de Vegapunk que Momonosuke comeu. Ao contrário da fruta de Caesar, isso transformou Momo em um dragão completo, não um animal parcial. O dragão, a forma de dragão, é igual a de Kaido. Resta apenas saber se Momonosuke consegue criar uma versão híbrida da fruta dele. E se ele fizer, então o fruto de Vegapunk não foi uma falha, mas sim um sucesso absoluto, que é o que teme a CP0. E depois, lá em Holy Cake, na nação Germa, a gente descobre exatamente o que são os fatores de linhagem, através de Jade, que foi ex-colega do cientista mais estimado de todo o mundo, Dr. Vegapunk. E por meio desse relacionamento, dessa parceria que Jade tinha com Vegapunk, a gente acabou descobrindo que o pai do Sanji encontrou uma maneira de produzir um exército de humanos ferozmente leais, aplicando a tal descoberta deles, o fator de linhagem. Ao clonar alguns soldados superiores, ele pode criar um exército de lutadores fortes e leais. E é aí que eu pergunto a vocês o seguinte: se o principal cientista do mundo e aquele que descobriu os fatores de linhagem e o seu parceiro conseguiu criar um exército como esse, o que aconteceria se ele próprio conseguisse colocar as mãos em gigantes antigos? Imaginem se ele consegue reproduzir um exército de gigantes ancestrais, aplicando os fatores de linhagem, assim como fez o seu ex-parceiro com o exército da Germa. Já vimos que a criação de Vegapunk das Akuma no Mi era muito maior e superior à de Caesar, embora ele ainda assim tenha considerado um fracasso. Agora imaginem se a sua ciência de clonagem também for superior à da Germa. E existem 2 cenários em que isso pode ser possível: Ors e Ors Jr. Quando Vegapunk estava fazendo suas pesquisas sobre Punk Hazard, ele não tinha uma espécime de gigante antigo para clonar, já que o Ors poderia estar naquele país congelado, ou ele já poderia estar no freezer de Moria. E o Ors Jr. estava vivo, mas sobre a bandeira da Barba Branca. E falando um pouco sobre o Little Ors, a última vez que vimos ele foi nesse quadro aqui, onde ele está no chão, ensanguentado ou inconsciente, talvez até morto, atrás de uma linha de marinheiros. Moria, nesse momento, estava em êxtase, bem próximo daquele local, e os pacifistas também estavam de prontidão naquele momento. Um espécime perfeito de um gigante ancestral estava cercado pela marinha e pelos pacifistas do Vegapunk, o homem que agora está mais que confirmado ter tentado fazer gigantes ancestrais lá em Punk Hazard, os Numbers. Mas anteriormente ele acabou falhando. E embora Shanks tenha mencionado que cuidaria dos enterros de Barba Branca e de Ace, ele não fala em nenhum momento sobre o Little Ors. Seu corpo também é enorme e não é facilmente movido. Acredito que agora ele pode estar nas mãos do governo. E uma das provas interessantes disso é a cena que a gente vê o Moria pela última vez em Marineford, quando o Doflamingo ataca junto de pacifistas. E o Moria até pergunta pro Doflamingo se aquelas ordens tinham sido enviadas por Sengoku. Só que naquele momento o Doflamingo aponta o dedo pra cima e diz: a ordem vem de muito acima dele. Com certeza naquele momento Moria queria pegar o corpo do Ors Jr., mas Doflamingo acabou o impedindo e quase o executou naquele momento. E outra possibilidade do governo mundial querer o Moria morto é porque ele acabou se apossando e escondeu um dos gigantes ancestrais que o governo mais queria, o Ors. Assim como Law disse, o governo mundial queria fazer esses gigantes há centenas de anos, e Moria acabou se apossando do corpo de Ors. E Kuma aparece em Thriller Bark. E como Kuma naquela época obedecia diretamente a Vegapunk, acredito que ele teria passado a informação adiante sobre o conhecimento de Moria ter o Ors. E isso, aliado ao fato de o Moria querer ter o Ors Jr., ele acabou sendo caçado para ser executado naquele momento. Naquele momento, Doflamingo apenas disse que era porque Moria era muito fraco, mas esse era o verdadeiro motivo. Então, combinando tudo isso, agora o governo tem os meios de atingir o seu objetivo de longa data de produzir uma força leal que pode enfrentar o mais forte do mundo pirata. Foi declarado pelos filhos do Jade que um soldado humano de 20 anos leva 5 anos para ser produzido. Já se passaram mais de 2 anos desde que o corpo de Ors e o Little Ors sumiram, e eles teoricamente estão em posse de Vegapunk. Se ele é ainda mais inteligente que Jade e Caesar juntos, ele poderia desenvolver um gigante em muito menos tempo, não acham? Já vimos que sua tentativa de Akuma no Mi foi muito melhor do que a de Caesar, e isso torna muito possível de que ele é muito superior à tecnologia da Germa na criação de soldados. E por fim, essa é a tal força que o governo mundial criou para bater de frente com os Yonkou, a SSG, que nada mais são do que gigantes antigos clonados via fator de linhagem,
que também são equipados com todas as tecnologias de Vegapunk, como os pacifistas e talvez até como são os irmãos Vinsmoke. E eu particularmente acredito que a SSG, essa força da marinha, pode aparecer até no final do arco de Wano ou no pós-arco de Wano. Até porque o Wano tem conexões muito interessantes com os gigantes antigos. O próprio crânio do Onigashima se parece muito com o dos gigantes ancestrais e é até muito maior do que eles. E de acordo com as revelações do último capítulo, sabendo que Yamato e Kaido são descendentes diretos de Onis e Kaido tem semelhanças gritantes com os gigantes ancestrais, a gente pode imaginar que eles são descendentes de gigantes ancestrais, o que reforça ainda mais essa ligação entre os gigantes e o Wano. Até porque no capítulo 456, intitulado O Demônio da Terra Congelada, Moria explica que há centenas de anos atrás, o tal guerreiro era responsável por devastar oceanos, e é contado que havia um país onde criminosos de diversas nações eram reunidos, e esse lendário país era conhecido em todo o mundo, e este era o seu líder, o guerreiro que ficou conhecido como Demônio, o gigante Ors. Ou seja, Ors e os gigantes ancestrais eram conhecidos como demônios, eles não eram humanos, e é assim que ficaram conhecidos, como os Oni, e Kaido e Yamato são descendentes desses gigantes. E outro fato muito interessante sobre Ors é que ele é conhecido como puxador de continentes, e na própria imagem oficial de Ors tem ele andando sobre o mar carregando uma faixa de terra, e isso reforça ainda mais a ligação com o Wano, pois sabemos que o Wano é uma terra de climas extremamente variados e que parecem ter sido agrupados propositalmente em um mapa. E também uma das primeiras relações que temos com o Wano é Ace e Ors Jr. Ace tinha aprendido a fazer aqueles típicos chapéus de Wano com Tama, e ele fez um desses chapéus para o Little Ors, e o próprio Kaido disse que não está em um Wano aleatoriamente. Ele quer fazer daquele país a sua fortaleza, a fim de criar uma terra sem lei, assim como Ors, o puxador de continentes, que governava uma terra sem lei, e ele devastava oceanos, e é isso exatamente o que o Kaido deseja, um mundo de violência. E é por isso que ele fala para o Yamato que o Yamato não pode ter amizade com humanos, porque eles são descendentes de Onis, daqueles demônios, dos gigantes antigos, que de acordo com Moria devastavam os oceanos. E Kaido apresentou justamente dentro de Onigashima essa força que a marinha criou, a SSG. E eu muito acredito de que isso vai ser apresentado no fim do arco de Wano, até porque a própria CP0 já está presente naquele país. E enquanto Orochi negociava com a CP0, ele exigia Vegapunk deles. Mas a gente sabe que essa relação entre Kaido, Orochi e a CP0 foi desfeita, já que Kaido acabou matando Orochi, entre aspas, né? E imaginando agora o cenário final em que isso vai acontecer, em que a SSG vai aparecer em Wano, é pelo seguinte: embora o Wano seja um país fechado para o mundo, eles estão livres da influência do governo mundial. E o Barba Branca até diz: seu país ainda é livre por enquanto, lá no flashback do Oden. E isso pode ser uma premonição de que as fronteiras de Wano serão abertas, mas poderá de alguma forma ser aberta pela interferência do governo mundial, refletindo assim na própria história do Japão, em que o Wano é inspirada, pois eles, lá no passado, embora tenham sido isolacionistas, eles acabaram não abrindo suas fronteiras voluntariamente. Isso foi pela intervenção dos militares ocidentais, que acabou forçando a sua abertura de fronteiras. E nesse momento, tendo tanto Drake quanto a CP0 que também podem relatar o que está acontecendo no país de Wano naquele momento, o governo poderia ter a oportunidade perfeita de atacar aquele país. A aliança dos piratas do Chapéu de Palha, dos Minks e dos Samurais contra a aliança de Kaido e Big Mom vai deixar os dois lados enfraquecidos. E é isso que a própria CP0 falou que queria, que os piratas apenas se matassem. E essa será a oportunidade perfeita da marinha, do governo mundial mostrar o seu poder no final do arco de Wano. Enquanto Orochi negociava com a CP0, ele disse: da próxima vez isso vai lhe custar o Dr. Vegapunk. E talvez seja isso mesmo que aconteça. Vegapunk e a força SSG vão acabar aparecendo no fim do arco, se aproveitando do estado enfraquecido do país de Wano para abrir suas fronteiras. E essa é a parte da história em que o governo mundial realmente age. Eles procurarão obter o controle de Wano para os seus recursos. E era isso que Oden falava de abrir as fronteiras para proteger o Joy Boy, porque ele vai precisar da força de todo o país para combater o grande mal que vai tentar chegar sobre o país de Wano. A ação direta do governo mundial e da sua mais nova arma, o seu exército de gigantes ancestrais, o seu maior poder atualmente. E daí pra frente eu deixo para a imaginação de vocês e para vocês responderem aqui nos comentários o que vocês acham que vai acontecer. E é com isso que eu encerro esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, comente aí embaixo o que você achou do vídeo. Lembrando que o canal agora tem clube de membros para vocês darem uma conferida. Também temos o Instagram do canal para vocês mandarem suas perguntas, mandarem suas teorias, que a gente sempre tá olhando e sempre tá tentando responder em vídeo. E é isso, galera. Valeu!